Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu venho compartilhar uma pequena poesia que eu criei para introduzir o trabalho com as formas geométricas com as crianças. Se você se sentir inspirado com esse conteúdo, com esse vídeo, e se você gostar dessa sugestão, dessa ideia, eu peço então que você já deixe aí o seu gostei no vídeo, compartilhe ele com outros professores, outras professoras, e se você não é inscrito, que você se inscreva então no nosso canal. E o nome da poesia então é As formas geométricas estão por toda a volta. Vamos começar então. As formas estão em toda a volta. Por exemplo, o retângulo se esconde atrás da porta. Eu utilizei aqui, pessoal, para ir apresentando essa poesia para as crianças, eu peguei alguns retalhos, alguns pedaços, na verdade, de EVA e fui fazendo um recurso assim, que agora, conforme eu for falando, eu vou mostrando para vocês. Mas vocês podem apresentar a poesia utilizando outro tipo de recurso também, certo? Então, as formas estão em toda a volta. Por exemplo, o retângulo se esconde atrás da porta. E aí a gente vai, eu já deixei cortadinho nas partes corretas, na parte de cima e na lateral, para poder abrir aqui como se fosse a porta abrindo. Certo? Mas olhem, vejam só que bela! O quadrado está na janela. E aí a gente levanta pra cima, ó. Aí a gente vai levantar pra cima, pra mostrar a janela, que o quadrado está na janela. Passeando à noite pela rua, eu percebo que o círculo está na lua. E aí a gente levanta aqui. E dependendo do ângulo, no céu, eu também vejo o triângulo, pois com toda a sua beleza, com ele formamos belas estrelas. Aí você mostra, eu tenho um triângulo aqui, ó, que eu já coloquei uma fitinha crepe atrás. Aí a ideia seria colar, então, o triângulo aqui na folha. E aí eu tenho um outro triângulo com a fita crepe também, e a gente vem e aí a gente vai formar então a estrela. Mas e você? Olhe em volta e me diga, onde mais você encontra as formas? E aí acabou a poesia, mas nesse finalzinho você vai estar instigando as crianças a prestarem atenção em volta na sala de aula ou nos seus próprios materiais e aí falarem para você então, relacionarem algum objeto da sala de aula ou o seu próprio material, como eu disse, às formas geométricas então que você acabou de apresentar para elas por meio da poesia e através dos recursos que você usou para mostrar cada forma conforme você ia falando. E aí você vai dar um tempo então para que as crianças possam olhar, aí de repente alguma pode dizer, ah, minha borracha parece um retângulo. Ou mesmo que as crianças não saibam ainda o nome das formas, elas podem relacionar mesmo assim. Nossa, aqui a nossa mesa, a mesa onde a gente coloca as nossas coisas em cima, parece um retângulo. Ou parece aquela forma que você mostrou, prof, que era a porta também, sabe? Ou as crianças podem trazer também algum exemplo, lembrar de algo que tem na sua casa também e trazer esse exemplo para a sala de aula para compartilhar ali com vocês. Então você vai ler a poesia para as crianças, mostrar essa poesia utilizando algum recurso, pode ser como eu fiz aqui ou com uma outra ideia que você preferir. Vai deixar que as crianças olhem, que elas façam aí então o exercício da observação para que elas relacionem essas formas que você mostrou com algo que tem ali na sala de aula ou mesmo em casa, como eu disse. E aí, gente, eu tô deixando disponível aqui na descrição do vídeo o link para que você possa acessar essa poesia, para que no decorrer dos dias, conforme você vai trabalhando então as formas de uma forma mais focada em cada uma delas, você possa seguir utilizando a poesia como recurso. Então eu deixei para impressão assim, ó.
esta é a capa, onde tem um espacinho ali para colocar o nome da professora, né, do professor, o nome da turma, a data. E cada estrofe da poesia que falava de uma forma, eu dividi essas estrofes, eu dividi a poesia, na verdade, em pequenas estrofes, e cada estrofe, ela tá em uma folha, ou ela foi digitada em uma folha para que você possa, então, a cada forma que você vai trabalhando com as crianças de uma forma mais focada, como eu disse, você possa ir utilizando a poesia como mais um recurso de registro também. Então, na última fala, na última estrofe que diz: "E você, me conte, olhe em volta e diga, onde mais você encontra as formas?" Ó, essa é a última estrofe. Como a gente costuma brincar, os últimos serão os primeiros, então nessa última partezinha da poesia, no dia que você trouxer essa poesia para as crianças, depois que elas fizerem essa observação, você pode então entregar essa folha para as crianças e pedir que do jeitinho delas, elas desenhem então o objeto, a figura, algo que elas perceberam que tem a mesma forma ou alguma das formas que você citou ali na poesia. E aí as crianças podem desenhar um ou dois objetos, aí você vai dar o tempo e deixar que as crianças façam da melhor maneira possível, da maneira como elas quiserem. Quem quiser fazer apenas um desenho faz, quem quiser fazer mais de um pode fazer também. Aí, por exemplo, como eu dei o exemplo da mesa. Nossa, mas a mesa onde a gente coloca os nossos materiais, ele parece o retângulo, prof. Ó, então essa criança pode, então, desenhar então a mesa ali onde eles ficam, né, onde eles colocam os seus objetos. Nossa, mas na parede da nossa sala tem essas lajotas que parece até aquela janela da poesia, parece o quadrado. Então aquela criança pode desenhar ali a parede, a lajota da sala, sabe? A lembrança ou a observação que cada um trouxer relacionada às formas, então você vai pedir que elas coloquem ali como forma de desenho no papel, naquela última partezinha da poesia. E aí você vai guardar esse desenho das crianças, claro que vai ter que ter o nomezinho de cada um, você vai guardar esse desenho das crianças e no decorrer dos dias, conforme você vai trabalhando as formas, você vai poder seguir utilizando a poesia. Então aqui onde diz a primeira, né, o início da poesia, as formas estão por toda a volta. Por exemplo, o retângulo se esconde atrás da porta. E aí, quando você for focar mais, então, no retângulo, você pode também entregar essa folha para as crianças e pedir. Como fala que o retângulo, então, aqui na poesia, ele se esconde atrás da porta, você pode pedir, então, que as crianças desenhem uma porta. Ou você pode entregar já para elas de outra cor, com uma folha colorida, você pode entregar o formato do retângulo para que elas colhem ali na folha como se fosse uma porta. E ainda em cima da porta, então, em cima do retângulo, elas podem colar pedacinhos de outro material. Por exemplo, pedacinhos de lixa ou pedaços de algodão, lantejola. E aí você pode, dando sequência no seu trabalho, trabalhar também a textura, as diferentes texturas com as crianças. Ou elas podem, então, fazer um recorte do retângulo e colar ele aqui como porta, recortar de uma revista, recortar de livros, e aí ela vai colar aqui como se fosse a porta, então. E aí você vai dando sequência no trabalho, por exemplo, aqui, ó. Mas olhem, vejam que bela! O quadrado está na janela. Então, aí você vai conduzir o trabalho, você vai nortear aí da melhor maneira possível, da forma como você percebe que seus alunos estão se sentindo mais à vontade. Então, pode ser por meio de desenho, as crianças podem então aqui desenhar a janela, né, no formato do quadrado, ou com colagem, como eu disse, da forma como você achar que os seus alunos estão se sentindo mais à vontade. E aí você vai trabalhando todas as formas, né, todas essas formas que foram citadas na poesia, e você pode ainda utilizar como recurso durante todo o processo, durante todo o trabalho, você pode continuar utilizando a poesia e as crianças vão ter aí no final, você pode montar com tudo isso um belo livro das formas geométricas.
certo? Claro que você vai dar continuidade no trabalho e vai trazer outros tipos de recursos, outras atividades, mas essa atividade específica, com essa atividade, você vai poder esmiuçar mais a poesia em si, não vai ficar aquela coisa solta de apresentar poesia em um dia só e depois nunca mais a gente ouve falar. Não, então por mais que você faça outros tipos de atividades, atividades concretas também, a poesia ela vai estar inserida ali diariamente durante alguns dias, conforme você for trabalhando com as crianças, então, as formas geométricas. Essa, então, é a sugestão de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Muito obrigada e até o próximo vídeo.